Então, uma boa noite para todos nós e rogamos ao nosso mestre, a esse modelo e guia, que nos inspire, que nos conduza para que as reflexões que possamos fazer essa noite sejam oportunas, sejam importantes e sejam também apropriadas às nossas necessidades. Dentro do mês temático, vamos abordar esse tema, buscando como referência, em especial, a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que aborda essa questão. E a primeira reflexão que nós necessitamos fazer é nos perguntarmos o que significa adotar Jesus como modelo e guia. Que repercussões isso traz para a nossa vida? Como isso vai impactar na nossa vida, nas nossas atitudes? Também o que significa para nós denominarmos Jesus como modelo ou como guia? Importante nós refletirmos sobre isso. E à medida que nós adotamos Jesus como modelo, como guia, aonde que nós vamos buscar um referencial para segui-lo? E já respondendo essa última questão, nós vamos encontrar no seu Evangelho um roteiro, e que Jesus resume nessas palavras que foram ditas num momento muito importante, significativo, quando Jesus já se preparava para abandonar o plano físico, que ele vai dizer aos seus discípulos um mandamento que é superior aos anteriores, que não era simplesmente amar ao outro como eu amo, mas um amor como Jesus nos ama. E esse é o roteiro, toda a vivência, toda a pregação de Jesus, ela está relacionada, está resumida, podemos dizer, aí nesse mandamento. Amar o nosso próximo, amar os outros como Jesus nos ama. Uma outra questão, por que temos dificuldade, por que a humanidade terrena ainda não consegue viver essa proposta trazida por Jesus? Porque ainda vivemos um tanto quanto distanciados dessa proposta. Porque mesmo que adotamos Jesus como paradigma, não conseguimos vivenciar. Nós precisamos analisar isso também, nos perguntar o que nos impede efetivamente de viver os ensinamentos do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, há algumas reflexões que nós trazemos aqui que são oportunas, em que Allan Kardec, com a inspiração dos benfeitores da humanidade, vai colocar como uma das dificuldades a falta do entendimento do Evangelho de Jesus. Porque nós não entendemos. Toda a gente admira a moral evangélica, todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Poucos, no entanto, a conhecem a fundo, e menos ainda são os que a compreendem e sabem deduzir as suas consequências. Ou seja, que impacto isso tem que ter na minha vida? Dificuldade que apresenta a leitura do Evangelho, ininteligível para grande número de pessoas. Como Jesus falou por parábolas, como Jesus utilizava uma linguagem toda especial, para muitos os ensinamentos de Jesus ainda não são compreendidos, porque muitas vezes ainda ficamos na interpretação literal, na letra morta. Não buscamos, como dizia o apóstolo Paulo, o Espírito que vivifica. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculta compreender o seu verdadeiro sentido. E qual é que é essa chave? Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram sinceramente.
Fica muito difícil nós entendermos esse ensinamento de Jesus que fala de uma vida futura melhor, sem entendermos, compreendermos a vida dentro da dimensão da proposta espírita, que não se resume apenas a uma única vida. Fica muito difícil entendermos essa justiça divina trazida e divulgada por Jesus sem entendermos os renascimentos, por exemplo. Para se compreender em certas passagens dos evangelhos, é necessário que se conheça. Isso aqui é fundamental. O valor de várias palavras neles frequentemente empregadas e que caracterizam o estado dos costumes da sociedade judia naquela época. Então é necessário que nós nos transportemos. Quando nós vamos estudar uma lição do Evangelho, nós temos que retornar lá, aquele momento, e ouvir Jesus como se fosse um habitante daquela época, tentando entender os costumes daquela época. Se nós não entendermos os costumes, nós teremos dificuldade de entender que significado tinha aquela mensagem. O que Jesus estava pretendendo passar através daquele ensinamento, daquela exemplificação, daquela história que ele estava contando. Já não tendo para nós o mesmo sentido, essas palavras muitas vezes têm sido mal interpretadas, causando isso uma espécie de incerteza e muitas vezes da incredulidade, porque aquilo que choca a razão, ao bom senso, aquilo que conflita com os princípios básicos das ciências, fica difícil nós compreendermos. Então é necessário voltar lá, ter um outro olhar, porque senão nós vamos cair na incerteza, senão na incredulidade. Tem outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec denominou como estranha moral, que também refere essa questão, que cumpre ao demais se atenda aos costumes e ao caráter dos povos, pelo muito que influem sobre o gênio particular dos seus idiomas. Sem esse conhecimento escapa a miúdo o sentido verdadeiro de certas palavras. De uma língua para outra, o mesmo termo se reveste de maior ou menor energia. E nesse capítulo, Allan Kardec vai analisar várias passagens evangélicas, e uma delas, em especial, naquela em que Jesus afirma que para segui-lo era necessário odiar o pai, odiar a mãe. E o Evangelho vai nos explicar isso, que lá na língua original, no grego, a palavra que dá origem não significa, o odiar não tinha o mesmo significado da palavra que tem hoje. Significava não deixar de amar, mas amar menos. Então era necessário, para seguir Jesus, amar mais a Jesus, ou seja, amar menos a família. Então, e assim outros os aspectos que nós temos que analisar, tentando entender o contexto, o que Jesus tentava passar. Se conflita com o seu mandamento maior de amor, ou Jesus não disse aquelas palavras, ou não disse daquela forma, ou nós não estamos conseguindo entender, captar a mensagem, porque Jesus, como o ser mais inteligente, mais perfeito, não poderia se contradizer. E por isso surgiu então o Evangelho segundo o Espiritismo, que, como observa Kardec lá na introdução, falando sobre o objetivo da obra, o essencial era pô-lo ao alcance de todos, mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos a todas as condições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra em que Kardec analisa e estuda as máximas de Jesus, com o auxílio da equipe espiritual, tentando, de alguma forma, mostrar para nós as consequências, clarear esses pontos obscuros, fazer com que possamos voltar lá, naquele tempo, e assimilar as lições como um cidadão, como um morador daquelas comunidades onde Jesus fazia as suas pregações. Então, dentro dessa proposta que nós vamos analisar alguns ensinamentos de Jesus, e a começar por identificar quem é Jesus. E a doutrina espírita vem nos falar que Jesus não é Deus, que Jesus é digamos assim, um espírito
que está acima da nossa condição, mas, embora esteja muito próximo de Deus, mas não é Deus. Allan Kardec vai fazer um estudo, e esse estudo nós sugerimos a leitura em Obras Póstumas, um texto muito interessante, que tem como título Estudo sobre a Natureza do Cristo. Ele vai dizer que tudo acusa nas palavras de Jesus, seja quando vivo, seja quando depois de sua morte, uma dualidade de pessoas perfeitamente distintas, assim como o profundo sentimento de inferioridade e de subordinação com que Jesus se colocava em relação a Deus. Tudo que Jesus fazia, ele dizia que faço em nome do meu Pai que está nos céus. Sempre fazendo essa referência e colocando todos os créditos, todos os méritos nessa força superior que ele chamava de Pai. O que Jesus representa para nós, o que deveria representar para nós? E aí, na questão 625, que é o objeto do nosso estudo da noite principal, foi perguntado para os espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lá servir de modelo e guia. E então os espíritos respondem que foi Jesus. E Allan Kardec vai aprofundar um pouco essa questão, comentando, e comentário esse que ele insere nessa mesma questão, dizendo que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade terrena, que Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, ou seja, não existe outro modelo. E a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, ou seja, da lei divina, porque ele foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Então, se nós não queremos nos decepcionar, nós temos que adotar Jesus como modelo, porque é o modelo mais perfeito. E aquilo que Jesus viveu, que Jesus ensinou, é a mais pura expressão da lei divina. Então Jesus veio vivenciar aqui as leis divinas. Como ele já havia dito, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E aqui também, meus amigos, quando nós estudamos, analisamos os ensinamentos de Jesus, nós temos que olhar sempre para a questão espiritual do ensinamento de Jesus. Embora Jesus muitas vezes utilizou exemplos materiais, mas o ensinamento era espiritual. Quando Jesus falava de trevas, no sentido trevas da ignorância, trevas das nossas imperfeições, o ensinamento de Jesus, ele vai trazer luz na nossa vida, porque ele vai iluminar o nosso caminho, vai clarear as nossas ideias. Também precisamos refletir sobre a missão de Jesus, sobre essa ótica que nos propõe a doutrina espírita, com essa chave, como observa Kardec, e nós vamos entender que a missão de Jesus ela não se restringiu àquele curto período, aqueles 3 anos, ou o período em que ele esteve aqui na Terra, da manjedoura até o Calvário, e é Emmanuel que nos ajuda dizendo que desde o alvorecer do primeiro movimento de vida na Terra, esse luminoso Espírito se encarregou de sua direção. Um tempo que nós não temos a noção, não conseguimos compreender, a nossa compreensão, a nossa inteligência, ela é incapaz de entendermos que tempo é esse. Bilhões de anos, Jesus já estava sob a direção. Jesus já era o governador espiritual da Terra, já era esse Espírito puro que nós conhecemos. Todo o seu processo de evolução já havia sido conquistado, concretizado antes. E por que Jesus veio encarnar na Terra? Porque Jesus precisou descer aqui, se submeter aos condicionamentos da matéria no mundo imperfeito para viver uma vida de relação. Jesus veio para exemplificar, para mostrar que era possível fazer. E ele muitas vezes dizia para os seus seguidores, para os seus discípulos, o que eu fiz vocês podem fazer muito mais. Vocês têm condições, e é nesse sentido, de exemplificar, demonstrar que era possível os seus ensinamentos. E Jesus veio nos dar o exemplo. E nessa passagem, que certamente foi impactante para os seus discípulos, porque se retornarmos lá àquela época, o fato de alguém ajoelhar-se diante do outro e lavar os pés era uma atitude de extrema humilhação. E Jesus faz, mostrando para os seus discípulos que eu faço, vocês também podem fazer.
E isso impactou tanto que alguns apóstolos não queriam permitir que Jesus lavasse os pés. E aqui também nós temos que entender isso num exemplo material, entendermos um ensinamento espiritual. O que Jesus estava referindo aqui queria ensinar, não era a questão da sujeira física, mas das imperfeições morais, mostrando para os seus discípulos que nós temos que nos ajudar uns aos outros para eliminar na nossa alma as nossas questões, as nossas imperfeições do espírito. Jesus veio também exemplificar, mostrar o caminho da felicidade, dizendo como é possível conquistar isso. E de uma forma simples, através de virtudes que estão ao alcance de todos nós. A humildade, a bondade, a caridade, o amor. E Jesus vai resumir todo o seu ensinamento no amor. Mas um amor diferente, um amor que teria que abranger não só aqueles que nos amam. Jesus vem nos propor um amor incondicional. E ele vai dizer, se o Criador faz com que o sol se levante tanto para os bons como para os maus, se chove para os bons, para os justos, para os injustos, que méritos teremos nós se nós amarmos aqueles que nós amamos? Dizia Jesus que as pessoas de má vida, os criminosos, também tinham os seus objetos de afeto, também amavam aqueles que os amavam. Que mérito teremos nós se nós tivermos um amor condicional? E Jesus fala que nós precisamos amar os inimigos. E aqui, novamente, a chave de entendimento que nos propõe a doutrina espírita vai nos ajudar a entender como nós podemos amar os inimigos e até por que nós precisamos amar os inimigos. E também nos mostra uma forma diferente de nós vermos os inimigos, os criminosos, como seres, como espíritos em processo de evolução. Que por mais endurecido que seja hoje um coração, um dia vai se tornar um espírito puro, como Jesus. Todos nós, independente da condição que nós nos encontramos hoje, um dia nós seremos espíritos elevados. Um dia nós chegaremos à condição da perfeição. E o Evangelho vem nos ajudar a entender essa proposta de Jesus, dizendo que Jesus não pretende que cada um tenha com os inimigos a mesma ternura que dispensa um irmão amigo. O que Jesus estava... A proposta do amor não era algo relacionado ao sentimento, porque o coração bate diferente quando nós estamos próximo de alguém que nos quer bem, de um afeto, diante de alguém que nos rejeita, que nos deseja o mal. Não é possível alimentarmos ainda dentro da nossa condição evolutiva um sentimento de amor diante de alguém que pretende fazer o mal ou nos fez o mal. Mas o que Jesus propõe aqui é uma atitude diferenciada. É no sentido de não fazer o mal, é no sentido de podermos perdoar de forma incondicional. É que se apresentar as condições, nós podermos devolver esse mal que recebemos fazendo bem. Quem efetivamente assim consegue realizar, cumpre esse mandamento de amar os inimigos. Também queremos analisar a proposta de ensino de Jesus, a proposta pedagógica do como fazer. Que Jesus, muitas vezes, as pessoas se aproximavam e perguntavam: o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus contava as suas histórias, as suas parábolas, os seus relatos, os seus exemplos, sempre recorrendo principalmente às situações do cotidiano, às coisas simples, às pessoas humildes, para demonstrar que todos tinham condições de se ajustar ou de cumprir, de vivenciar os seus ensinamentos. E aqui é importante nós destacarmos que Jesus sempre utilizava um exemplo material que estava acessível ao entendimento das pessoas para passar ensinamentos de cunho moral, de cunho espiritual. No Sermão da Montanha também precisamos ter esse olhar, em especial quando Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espírito, porque é para eles o reino dos céus. O que significa ser pobre de espírito? Não é a pobreza material intelectual que Jesus estava se referindo, mas a questão da humildade, que é a virtude, como nos dizem os Espíritos, que mais nos aproxima de Deus. E do contrário,
O orgulho é o que mais nos afasta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Aqui Jesus fala da lei de causa e efeito. Se nós queremos alcançar a misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. Bem-aventurados que têm o coração puro, porque verão a Deus. Coloca que só vamos entender Deus na sua plenitude, na sua grandeza, quando nós atingirmos essa condição de coração puro. Um coração que não tem sentimentos desarmonizados, é um coração que não tem mais imperfeições. Também Jesus fala da fé utilizando um outro exemplo, através da parábola do semeador, um outro exemplo material para ensinar, para trazer uma lição moral, utilizando a semente para referir-se aos seus ensinos, que caem em diferentes tipos de solo, ou seja, nas mentes com entendimentos diferentes, aquelas que estão mais acessíveis ou inacessíveis. Também representando aqui o nascimento o desenvolvimento dessa planta como a vivência, o que nós fazemos com essa semente que nós recebemos, os diferentes tipos de solo. Também o Evangelho segundo o Espiritismo, analisando essa parábola, também pode representar aqui os diferentes tipos de espíritas, o que conforme aquilo que nós fazemos, que muitas vezes recebemos o conhecimento, a informação, mas não colocamos em prática. Então essa semente ela morre, ela não nasce, não dá origem a uma nova planta. Também Jesus fala do progresso, da evolução, e aqui nós precisamos dessa chave do Espiritismo para entender, por exemplo, a parábola dos talentos. Por que Jesus deu de forma diferente? Para um ele deu um talento, para outro 2 e outro 4. E aqui também Jesus utiliza o exemplo material do valor para nos passar ensinamentos espirituais. Que são os talentos para nós? É a inteligência, o conhecimento, são os recursos que nós temos quando adentramos o mundo físico. E cada um recebe de acordo com as suas necessidades. Cada um recebe de acordo com aquilo que efetivamente necessita para cumprir a sua missão aqui na Terra. Mas Jesus coloca, através desse exemplo, que nós precisamos utilizar bem esses talentos, no sentido de multiplicá-los, de desenvolvê-los, os talentos da inteligência, os talentos dos bons sentimentos. Em relação à parábola da figueira que secou, também um ensinamento interessante, no sentido que nós estamos aqui, nós temos que produzir bons frutos. E na medida que nós compreendemos, com a doutrina espírita, o esforço que o mundo espiritual faz para propiciar a nossa estada aqui na Terra, quantos espíritos muitas vezes se envolvem e trabalham durante anos a fio para que a nossa estada aqui fosse permitida. Quantos recursos estão envolvidos? Quantas pessoas muitas vezes precisam ser convencidas para aceitar nos receber aqui. Então há um investimento muito grande e isso, com o conhecimento espírita, nos dá uma dimensão da importância de estarmos aqui vivendo e ocupando essa vaga aqui na Terra. O quanto nós temos que valorizar. E a forma de valorizar é no sentido de produzir bons frutos. Que frutos são esses? É a nossa melhora, é o nosso crescimento espiritual, é no sentido de fazermos boas obras e também ajudar aqueles que caminham conosco também na sua melhora, no seu desenvolvimento. Jesus também fala das limitações, e aqui, com a ajuda da doutrina espírita, nós conseguimos entender aquele momento em que Jesus vai se encontrar com o cego de nascença, e os apóstolos vão perguntar: quem que pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? E aí Jesus vai mostrar que não foi ele que pecou, nem os seus pais. E aqui nós vamos entender com o Espiritismo que as limitações que muitas vezes nós viemos para esse mundo, muito longe às vezes de representar dívidas do passado, são pedidos nossos para que isso seja instrumento, essa limitação, ela seja um instrumento para alavancar o nosso progresso. Muitas vezes aquilo que nós ansiaríamos ter poderia ser
instrumento da nossa perdição. Então nós voltamos aqui para esse mundo terreno com aquilo que nós precisamos. E muitas vezes nós pedimos para os benfeitores amigos que algumas limitações que vai ser a nossa segurança para que não venhamos a falhar novamente. Na questão dos renascimentos, também a doutrina espírita vai nos ajudar a entender, quando Jesus fala do nascer de novo para Nicodemos, e com a doutrina espírita nós vamos entender efetivamente como é possível esse renascimento se dar. Não como estava compreendendo Nicodemos, no sentido de um homem velho voltar ao ventre da sua mãe. Uma impossibilidade material de se realizar. Mas com o Espiritismo nós entendemos que volta, o Espírito volta num novo corpo. E como que isso se dá, toda a preparação, todo o trabalho da espiritualidade, é que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, ele é ajustado, ele é trabalhado, e ele vem vem modelar um novo corpo, e ele traz junto, registrado todas as suas necessidades de evolução, ele vai imprimir gradativamente nesse novo ser que vai se formar. Então, com a luz da doutrina espírita fica mais fácil, né? Temos a chave para entender esse ensinamento. Uma outra lição muito importante que nós podemos dizer que é muito oportuna e também muito atual, muito conhecida por nós, mas nós precisamos refletir melhor sobre ela. Que Jesus encontra uma mulher adúltera que estava para ser apedrejada conforme os costumes da época. E aqueles que estavam ali, se colocando como executores da lei, vão perguntar a Jesus exatamente para o tentar, porque qualquer resposta que Jesus desse, Jesus poderia estar em contradição. Se Jesus fosse contra aquele ato, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés, dando motivo para culpá-lo. E se Jesus concordasse, Jesus estava derrogando tudo aquilo que ele ensinou. Então Jesus simplesmente calou-se e vai fazer uma pergunta: quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. E aí fez com que todos pudessem olhar para dentro de si e analisar. E aí conta a história que gradativamente todos foram se afastando. E isso é muito importante também nós analisarmos, porque hoje nós costumamos exigir o cumprimento da lei. Nós costumamos exigir justiça. Nós queremos que a lei seja cumprida, mas principalmente para o outro. Quando essa mesma lei nos atinge, nós nos colocamos na condição de injustiçados. Então nós precisamos refletir sobre isso. E Jesus então vai dizer para aquela mulher: vá e não peques mais. E essa proposta de Jesus, ela continua válida também para nós. Quando nós nos demos conta que nós entramos em erro, nós não devemos entrar num processo de culpa, de autopunição. Nós devemos sim analisar, compreender e ver como nós podemos fazer para acertar, para fazer diferente. Essa é a proposta de Jesus, da renovação contínua. Se hoje eu não conseguir acertar, eu vou me esforçar para que nas próximas vezes eu possa fazer melhor. A caridade exemplificada por Jesus também, com essa chave proposta pela doutrina espírita, fica mais fácil nós entendermos. Por exemplo, na doação da viúva pobre, que deu pouco, mas sob o olhar de Jesus ela deu bastante, porque ela deu o máximo que ela tinha, o que ela possuía. E aqui também, nessa questão da caridade, a doutrina espírita vem nos falar sobre a caridade material e a caridade moral, que está ao alcance de todos nós. Todos nós, independente dos condicionamentos, dos recursos, da nossa condição intelectual, nós temos condições de praticar a caridade moral. Também nessa questão do bom samaritano, nessa história que Jesus conta, também é importante nós refletirmos. Por que Jesus utilizou o samaritano como exemplo, como o benfeitor naquela situação? O samaritano que era exatamente alguém que era considerado uma pessoa de uma classe inferior e até desprezado pelos demais, né? Mostrando que, independente das nossas imperfeições, independente das nossas dificuldades, todos nós temos condições de praticar a caridade, de fazer o bem.
E lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, foi formulada essa pergunta aos benfeitores da humanidade: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, ou seja, como Jesus entendia a caridade. E aí os Espíritos vão nos chamar a atenção para todas as dimensões do nosso ser. A caridade no pensar, no sentir e no agir, que necessariamente não envolve questões materiais. Os Espíritos vão falar na necessidade da indulgência, quando nós olhamos para as imperfeições dos outros, no sentido do perdão, do auto-perdão, em relação às faltas dos outros, às nossas próprias faltas, e de uma atitude de benevolência em relação aos outros. E assim a caridade dentro dessa amplitude proposta por Jesus. Também, utilizando a chave que nos traz o Espiritismo, nós vamos entender essa proposta de Jesus do Consolador prometido, que naquele momento em que Jesus percebe o natural abatimento dos seus apóstolos, que como que pressentiam a sua partida desse plano, Jesus vai dizer a eles, vai prometer, que se eles os amassem, que guardassem os seus mandamentos, ele ia pedir a Deus, e Deus iria enviar um outro Consolador, a fim de que ficasse eternamente com eles, que iria ensinar todas as coisas e recordar tudo aquilo que ele já havia dito. E nós compreendemos com o Espiritismo que o Consolador prometido por nós, esse retorno de Jesus que vem nos clarear aqueles ensinamentos que não foi possível aprofundar naquele momento em que Jesus esteve presente, dada a condição evolutiva daquele povo. Também Jesus vem recordar muitas coisas que nós vamos esquecendo, mostrar aquilo que efetivamente é importante. Também à luz da doutrina espírita, nós vamos entender que que a igreja de Jesus é uma igreja que independe dos templos. Quando Jesus refere que onde se encontrarem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Não basta apenas nos reunirmos e dizermos, proclamarmos, evocarmos Jesus. É preciso que nós estejamos ali com os mesmos propósitos, com o pensamento em sintonia e o sentimento em harmonia com a proposta de Jesus. Independente de nós evocarmos Jesus, se nós tivermos essa atitude, Jesus vai estar lá conosco. Jesus é a luz do mundo, assim ele se refere. É a luz que clareia a nossa mente, é a luz que clareia o nosso caminho. Então, também de acordo com a proposta espírita, a salvação, ela se dá através da renovação. Não é Jesus que veio nos salvar, mas Jesus veio mostrar o caminho. Jesus veio nos ensinar o caminho para que cada um, pelo esforço, pelo trabalho, vai construir a sua salvação, a sua elevação, a sua renovação permanente. Então não vamos nos iludir, porque o próprio Cristo já havia dito que não basta apenas nós dizer Senhor, Senhor para entrarmos no reino dos céus. Nós precisamos fazer a vontade do Pai que está nos céus. Qual é a vontade? É cumprir a sua lei, cumprir os seus ensinamentos. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E aqui novamente, um exemplo material para apresentar um ensino puramente espiritual, onde Jesus falava da fé, no sentido que aquele que vive os ensinamentos de Jesus, ele vai estruturar a sua fé como alguém que constrói a casa sobre a rocha. Virão as tempestades, virão as tormentas, os tormentos existenciais da nossa vida. E quando nós conseguimos viver os ensinamentos de Jesus, isso não nos abala, não mexe nas nossas estruturas. E essa é a proposta de fé trazida por Jesus. Jesus também, a mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança, que ele diz que mesmo que nós tenhamos dificuldades, ou seja, no mundo há vez de ter tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Que mundo Jesus venceu? Um mundo de imperfeições, de iniquidade, de vícios, e nós também, se nós perseverarmos, nós também vamos atingir esse cometimento.
também seremos salvos. E o que significa ser salvo? Ser salvo é estar livre. E a hora que se nós perseverarmos até o fim, até atingirmos a nossa meta, nós vamos estar livres das influências das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Não estaremos mais sujeitos a falhar, a errar. Não vamos mais nos equivocar. Jesus diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqui também, não é da vida física que Jesus estava falando, mas no sentido de dar o seu tempo, de dedicar-se a nós. É isso que Jesus faz. Continua se dedicando a cada um de nós, como no exemplo que ele fala do pastor, do bom pastor que cuida das suas ovelhas. E o que fizemos de Jesus e o que fizemos dos seus ensinamentos? É importante refletirmos sobre isso. E Emmanuel, numa lição que está lá no livro Vinha de Luz, vai nos levar lá e comentar aquela passagem que Jesus é levado para Pilatos. E Jesus pergunta: que farei então de Jesus chamado o Cristo? E Emmanuel vai dizer então que muitos cristãos imitam os beneficiários da Judéia. Nós somos cristãos apenas no momento de pedir as bênçãos, mas nós fugimos da nossa responsabilidade, do dever, da reforma íntima, da prática do amor ao próximo, da prática da caridade cristã. Todos os dias somos curados por Jesus, mas ao agir equivocadamente, todos os dias o crucificamos. E a doutrina espírita vem nos mostrar como que se dá essa ação de Jesus sobre nós. A todo instante somos beneficiados, os espíritos amigos trazendo o remédio que nós precisamos. Se a nossa visão espiritual se ampliasse, se dilatasse, nós íamos ter a exata noção do quanto isso é verdadeiro, do quanto isso é significativo da nossa vida. Essa presença de Jesus na nossa vida, nos beneficiando no dia a dia. Grande parte procede à moda de Pilatos, observa Emmanuel, que pergunta solenemente: o que farei então de Jesus chamado o Cristo? E ao invés de decidir, ele foge à responsabilidade e lava as mãos. E assim também muitos cristãos fogem desse dever, da sua responsabilidade. Observa Emmanuel que raros imitam Paulo de Tarso, que naquele encontro com Jesus, quando ele se dá conta do equívoco, do erro, ele inicia ali, naquele instante, o seu processo de renovação. Paulo de Tarso não disse para Jesus: olha, aguarda, depois que eu me formar, depois que os filhos crescerem, depois que eu me aposentar, aí eu vou te seguir. Ele inicia ali naquele momento, naquele exato momento, ele inicia a seguir Jesus e segue pelos próximos três décadas, e ao final da sua missão ele pôde dizer que não sou mais eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, demonstrando que já havia conseguido viver na integralidade os ensinamentos do Mestre. Então não basta, observa Emmanuel, fazer do Cristo Jesus o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo, e modelo de cada dia. E essa ação, ela é urgente, ela é indelegável. Ninguém poderá fazer por nós. Esse é um trabalho individual. Ele não é solitário, porque nós vivemos em comunidade, nós devemos nos apoiar uns aos outros, mas ela é indelegável porque é uma construção individual. Cada atitude, cada ação que eu faço, eu estou colocando um tijolo na minha construção, no meu prédio da minha evolução. Então nós não devemos esquecer que Jesus é o nosso exemplo. Se nós estivermos em dúvida, e agora, o que eu faço? Como proceder? Vamos lembrar, se Jesus estivesse aqui conosco, o que ele faria? Como que ele agiria diante dessa situação? E a base fundamental, as respostas, nós vamos buscar no seu Evangelho. Lá está escrito, como observa Richard Simonetti, nesse livro O Homem de Bem. As lições de Jesus sintetizam o comportamento ideal, o padrão mais adequado, o esforço mais promissor. Está lá no Evangelho. Está nos ensinamentos de Jesus que estão ao alcance para todos nós. Jesus fala também que o caminho da felicidade, para atingirmos a felicidade, basta apenas seguirmos a lei divina. Quanto mais nos aproximamos do cumprimento da lei divina, mais felizes nós somos. Quanto mais nós nos afastamos
desse parâmetro, mais nós vamos nos sentirmos infelizes. Então, por isso, no objetivo, lá na introdução, os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai grafar que as instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho, a viver o Evangelho no nosso dia a dia. Conforme escreve Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho. Ou seja, essa vivência do Evangelho é onde nós estivermos. Não significa hoje que nós precisamos abandonar as nossas ocupações, onde nós estamos, para seguir Jesus. O seguir Jesus para nós é onde nós estivermos situados. Aliás, ali estrategicamente a vida nos coloca para sermos testados, muitas vezes testar a nossa paciência, a nossa resignação, a nossa coragem, e como o nosso campo de trabalho, a nossa oficina, onde nós vamos ter a oportunidade de vivenciar os ensinamentos de Jesus. Lembrando sempre que esse convite de Jesus, ele não foi formulado apenas aos cristãos daquela época. Ele foi formulado aos cristãos e aos habitantes da terra de todas as épocas, de todos os tempos. O vem, segue-me, continua sendo direcionado a cada um de nós. O que nos falta muitas vezes são os olhos de ver, os ouvidos para ouvir esse chamamento. E o que efetivamente nos impede de ouvir, nos impede de ver, são as nossas imperfeições, representada nas duas chagas, como dizem os espíritos da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Então precisamos combater essas imperfeições, desenvolver em nós essas virtudes através da vivência daquilo que Jesus nos exemplificou. Adotando Jesus como modelo, como guia no sentido daquele que sabe o caminho. O guia é aquele que conhece, porque já percorreu, então ele pode ensinar. Modelo é aquele que já atingiu uma condição que nós queremos atingir. E nós queremos atingir essa posição que Jesus alcançou. Jesus já chegou lá. Então, que nunca nos falte a disposição, a coragem, para efetivamente nós, com abnegação, com coragem, com renúncia, podermos adotar verdadeiramente Jesus como nosso paradigma. Muito obrigado pela atenção.